Você quer conseguir aquela tão sonhada definição muscular, mas não sabe como? Assiste esse vídeo até o final que você vai aprender. This ain't nothing but just another day for a nigga on the grind. Heard you been wishing on the star, guess you wanna see me shine. Never too much blunt, roll it up, keep the money on your mind. Let me drop my guns, with my weed, hold on, let me take my time. E aí galera, Zeus Lopes aqui novamente no canal Olimpim. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Desde já deixa aquele like aqui, igual tá aparecendo nesse quadradinho aqui, ó. Não esquece, por favor, me ajuda muito. Compartilha com a galera aí. E vamos lá pro tema de hoje, que é retenção líquida, certo? Retenção líquida, o que é na realidade? Nada mais é do que aquele acúmulo de água que existe no seu corpo. Mas ora, você pensa bem comigo, nosso corpo é constituído principalmente por água. Então como que eu vou melhorar isso? Certo? Existem maneiras fazendo com que seus músculos fiquem mais aparentes, seja no seu bíceps, seja no seu abdômen que você quer trincar e não consegue há muito tempo. O primeiro toque que eu dou para vocês de maneira bem prática, não vou me ater muito a questões científicas, vou focar mais na prática, que eu sei que é isso que vocês querem. Embaixo eu posso colocar até alguns estudos para vocês lerem depois. Seria na diminuição da ingestão de sódio. Aí você fala, poxa, então vou cortar o sódio. Mas não é bem assim. Veja bem, se você vem normalmente consumindo a quantidade de sódio X, de repente você reduz ela drasticamente, não vai adiantar muito, porque seu corpo vai entrar no estado de homeostase, que seria como um estado de defesa, onde ele vai entender, poxa, alguma coisa de errado está acontecendo com ele, a gente não pode liberar água assim, nem liberar o sódio assim, a gente vai segurar isso daqui. Então vai ter o efeito contrário. Em vez de você liberar aquele sódio existente no corpo e não acumular mais, o seu corpo vai acumular, porque entende que você está passando por um momento de dificuldade. É a tal da capacidade de adaptação corporal que a gente tem. O que seria ideal de fazer? Você reduzir aos poucos a ingestão de sódio. Se você vem numa dieta bem suja, comendo fast food, pizzas, comendo comida bem temperada com sal, você vai reduzindo aos poucos, gradativamente, sem cortar totalmente, para que você não caia na tal da homeostase. Aí você me pergunta, poxa, como que eu vou comer uma comida sem sal? Não consigo. Aí eu falo, cara, ô mina, substitui por algum tipo de tempero que te agrade. Tem diversas opções, você pode substituir por orégano, alçafrão, enfim, cebola, alho. Você coloca alguma coisa que vá facilitar a sua ingestão de alimento. Próximo ponto que eu indico a vocês fazerem é uma dieta low carb, onde você vai reduzindo também gradativamente o carboidrato. O carboidrato é o macronutriente que mais libera a produção de insulina. A insulina, por sua vez, ela vai reter a quantidade de sódio que existe no seu corpo. Com seu sódio lá mantido, você não vai ter como liberar aquela água que você tenha mais. Mesmo que você pratique um cardio, mesmo que você esteja reduzindo bastante o sódio, mas o carboidrato vai atrapalhar essa situação. Mas é como eu falei, tudo de maneira inteligente. Não adianta você zerar, você tem que ir gradativamente, você tem que ter calma, certo? Na musculação você tem que ser gradativo, você tem que ser constante, não pode vacilar. Outro ponto importante, beba muita água. Aí você pergunta, pô, eu quero perder a maldita retenção líquida e você manda eu beber água. É claro, meu amigo. A ingestão ideal ou a mais de água vai colocar você no estado de superidratação, vai fazer com que seu corpo libere mais água. Junto com essa água vai liberar o sódio também presente no seu corpo, certo? Além do que, se você ingerir menos do que o adequado, seu corpo vai segurar a água, ele não vai deixar você liberar essa água, porque ele vai entender que você está em escassez de água, que isso pode lhe fazer mal. Então você tem que também ter consciência disso, certo? O mínimo para um ser humano sedentário seriam 2 litros. Mas para você que pratica atividade física com frequência, tem que tomar no mínimo uns 4 litros de água, ou mais se possível, certo? Não vai morrer de beber água, mas também vai separando de acordo com o seu dia, de acordo com o seu horário, vá separando alguns momentos que você bebe meio litro da água, da maneira que você achar melhor. Se você estiver em dúvida de como medir se você está com retenção líquida ou gordura localizada, é só você pegar um músculo do seu corpo, por exemplo, você aperta e segura durante alguns 2 ou 3 segundos, certo? Se quando você soltar ficar a marca dos seus dedos naquele local, é porque provavelmente é retenção líquida. Se não ficar, é mais provável que seja gordura. Outro ponto importante a citar para vocês aqui é a realização de cardios. Fazer aquela esteira pós-treino, fazer aquele aeróbico em jejum, enfim, a maneira que melhor se encaixa com você, certo? Para ajudar tanto na queima de gordura como na liberação de água através do suor. Eu particularmente faço pós-treino porque é o momento que eu tenho tempo, né? Porque meu dia é muito corrido. E eu atualmente estou usando cafeína, bem simples, certo? Para me ajudar na minha queima, tanto de gordura quanto na minha liberação de água. É
É um suplemento barato, um suplemento que vale a pena o investimento, que vai te trazer bons resultados. Outro ponto, se você quer definir seu abdômen, não se iluda naquela ideia de que fazer 1000 abdominais vão te ajudar a conseguir isso, certo? Para com isso de uma vez por todas. Primeiramente, você precisa perder a retenção, se for isso que você tem, ou a gordura localizada, se for isso que você tem, para só depois você trabalhar o músculo da região abdominal, certo? Não cai nessa ilusão de querer fazer 1 zilhão de abdominais, que isso não vai dar resultado nenhum para você. Bom, então é isso. Desde já eu peço desculpas pela minha voz que tá assim, tá meio falha, porque eu tô doente, mas eu tinha que vir trazer um material para vocês. Eu passei essa semana sem postar vídeo, tô meio irregular por conta dos problemas de saúde que eu tive, falta de tempo também. Peço mil desculpas. Se vocês puderem acompanhar a gente aqui nas nossas páginas do Instagram, na minha pessoal, na página do canal, fortalecer enviando esse vídeo para alguém que você acha que vai ser interessante, ou então os outros vídeos. Também deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, certo? Isso vai ajudar demais a gente, tá bom? Muito obrigado de coração, todo o apoio que vocês estão dando pra gente aqui, a gente tá conseguindo bons números, já somos 200 inscritos quase, então agradeço demais, nesse pouco tempo de canal a gente conseguindo esses números, tá ok? Em breve trarei mais conteúdos pra vocês, mais informação, canal Olimpim, sempre junto, fortalecendo vocês, valeu? É nóis!